O seminário DNA Cura e Libertação aconteceu sexta, sábado e domingo aqui na cidade de Juazeiro, com o pastor Eduardo J. Santos. O que realmente significa DNA Cura e Libertação, pastor? Então, o DNA é o registro nosso como seres humanos. Então, tem tudo que tem na composição ali do ser humano no DNA. Primordialmente, todo ser humano tem um DNA de Adão, que foi o primeiro homem que caiu. A Bíblia nos relata assim. E Jesus, o segundo Adão, que não caiu, pelo contrário. E tudo aquilo que foi perdido lá, através de Adão e Eva, foi recuperado em Cristo. Então, aí, o objetivo é trazer o DNA de Cristo, o DNA de Jesus, uma transformação no ser humano em todo o seu ser, no espírito, alma, corpo e vida. Sempre lembrando que nós somos o espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. O objetivo do Senhor é que sejamos restaurados em tudo, em nosso espírito, alma e corpo. E qual a importância de a gente participar de um seminário como esse? O que eu posso destacar assim, de mais importante é que nós vamos conhecer nossas raízes espirituais. Existem muitas coisas que nós passamos como seres humanos e muitas vezes nós estamos guerreando, lutando, tentando encontrar uma solução, mas não trabalhamos com as raízes. Eu gosto sempre de citar até, você pega uma árvore, você olha primeiramente ali o que você vê. Você vê o caule, o tronco dela, os galhos, as folhas e os frutos. E algumas situações do ser humano frutifica situações ali, como doenças, enfermidades, algumas coisas espirituais, mas não se vê a raiz. Então o DNA ele tem o objetivo de trazer o quê? A raiz daquilo que está frutificando no ser humano. Se nós formos olhar só para o fruto, nós vamos gastar muito tempo, investir muito tempo e não vamos chegar numa solução. Porém, se nós olhamos para a raiz, nós vamos tratar da raiz, tirar aquilo que vem do DNA lá caído, para recebermos aquilo que vem do DNA de Jesus, que é um DNA perfeito, e aí rompemos e avançarmos e vivemos aquilo que é a proposta do Senhor Jesus. Tenhamos vida e vida com abundância. Gente, eu quero aproveitar a presença aqui do pastor Eduardo, e você pode participar conosco. Coloca o telefone aí na tela, por favor, 8805, me ajuda a fazer essa entrevista com ele. 8805-2015. Pergunte algo que você tem dúvida a ele, que ele vai responder, viu? E com certeza ele vai responder e vai responder você muito bem. Qualquer dúvida que você tenha aí, você pode perguntar que ele vai lhe responder. 8805-2015, tá bom? Enquanto a pergunta... Pode tomar mais um pouquinho de cajuína, eu vou aqui ver um já, tá bom? Pedir licença a vocês. Gente, aqui com o nosso querido pastor Eduardo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta para você. A Verônica, ela diz: boa tarde, a paz, pastor. Me tira uma dúvida. Tem gente que diz que Jesus Cristo, quando foi sepultado, ele não ressuscitou em corpo. O corpo dele foi roubado e foi sepultado em outro lugar. Isso é verdade? Sim, boa tarde, Verônica. É um prazer falar com você. Não está dentro do nosso assunto de cura e libertação, mas é algo bíblico e é interessante a gente falar, né? Na verdade, se você for ler os evangelhos, vai ter um relato de que houve um acordo, foi pago algo ali para que falassem isso, mas não foi isso que aconteceu. Ele ressuscitou, sim, foi visto por seus discípulos, as escrituras testificam isso, e a palavra de Deus, a Bíblia, é a nossa única regra de fé e prática, e ficamos com ela. Então, algumas coisas são interpretadas, são história, mas aquilo que a Bíblia fala é a verdade. E lá está registrado que Jesus ressuscitou, foi visto com o corpo dele e depois subiu com o corpo glorificado. Ainda existe quem diga o contrário, não é, pastor? Existem várias teorias, várias interpretações, mas a gente sempre fica. É até importante você conhecer alguns comentários, mas a gente sempre fica com aquilo que a palavra de Deus diz. É verdade. Amém, amada irmã? Que Deus te abençoe muito. Obrigado pela pergunta. Então, eu queria que o pastor falasse um pouquinho de antes de conhecer Jesus, né? Porque quando a gente tem encontro real com Jesus, tudo muda. Nova criatura. A palavra de Deus diz: eis que tudo se fez novo. Como era o Eduardo antes de pastor, ou mesmo antes de ser pastor, mesmo antes de tudo, quando não tinha nenhum conhecimento da palavra do Senhor? Então, eu era uma pessoa, como tantos, que tinha os meus próprios projetos, meus planos.
Eu sou de Santa Catarina, natural, embora moro em Curitiba, mas nasci numa cidade chamada Videira, Santa Catarina, nome profético, né? Videira, fruto da vide. E eu, na minha adolescência, me mudei para São Paulo porque eu tinha o objetivo de me tornar artista. Fiz um curso de dramaturgia, me formei em dramaturgia e o meu projeto era ficar famoso, digamos assim, nessa área da dramaturgia. Amo muito, gosto. Estava comentando com as irmãs que estão comigo aqui, que eu amo muito estúdio, eu gosto muito, tá no meu DNA. O meu DNA aí, Deus me deu o dom para a arte, para o talento para a comunicação e está dentro dele, né? Então, eu estudei dramaturgia, cheguei a me formar em dramaturgia, fiz algumas coisas em teatro. E depois também, o meu professor na época foi o Alindo Barreto, que é um ator, que fez o Bozo no SBT, depois se converteu também, e ele viaja aí pelo Brasil afora, no testemunho dele, da conversão dele. Ele foi um professor, e depois fizemos um curso de teatro juntos. Passado alguns anos, eu mudei de lá para Brasília, e aí fiquei sabendo que ele havia se convertido. Então, a primeira coisa que a gente fez foi rir, falou, imagina, agora vai ser crente, vai ser evangélico, enfim, né? Mas alguns anos depois, aí uma outra viagem para São Paulo, já não estava mais morando lá, tivemos um encontro na casa dele, onde houve uma reunião, onde a gente chama de célula, ou grupo familiar, onde houve um apelo, um convite para confessar Jesus. Eu me ajoelhei, confessei Jesus. Isso já fazem 33 anos. E, pela glória de Deus, temos estado nessa área. E o meu segundo projeto era político. Também eu amo política, gosto de política, e a política faz parte da sociedade. E existe a boa política? Claro que sim, tudo existe o lado bom também, a política é algo de excelência. E o meu segundo projeto era me tornar um político conhecido também. Já estava em Brasília, ia me candidatar na segunda eleição lá para a Câmara Distrital. Brasília não tem Câmara de Vereadores, é Câmara Distrital. Mas também Deus tirou do meu coração. E aí Deus me falou que eu deveria estar trabalhando nessa área, né, de ajudar pessoas a saírem de cativeiros. E é isso que temos feito já há mais de 20 anos. Olha aí. Então, ele é ator, né? Publicitário, editor de jornal. E trabalhei em tudo isso, marketing. Mas o que realmente está no meu coração, que amo fazer, é ministrar pessoas, ministrar vidas, né? Ministrar vidas. Como Deus me mostrou ali a verdade, a realidade, não só aquilo que a gente vê de uma conversão, que é o primeiro passo, mas aquilo que vem depois da conversão. É como você pescar o peixe e limpar o peixe. Nós somos aqueles que, espiritualmente falando, nós ajudamos as pessoas a se limparem espiritualmente, a conhecerem a profundidade da verdade, quando Jesus fala que veio para libertar aqueles que estavam em cativeiros. Muito bom. A Sandra, ela está assistindo o programa, ela disse que gostaria que o pastor falasse um pouco sobre Daniel, que ela disse que gosta muito da história de Daniel. É verdade, pastor, que Daniel orava de manhã, de tarde e à noite? Olá, Sandra, tudo bem? Prazer em responder a sua pergunta. Daniel é um referencial bíblico. Primeiro, quando você estuda o livro de Daniel, você vai ver que Daniel é um referencial de como deve ser a nossa vida. Daniel chegou ali com os 3 amigos na Babilônia, numa terra estranha, eles estavam como escravos ali, e ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel é um bom exemplo para pessoas que querem realmente vivem nesse mundo, e nós vivemos nesse mundo, mas sem nos contaminarmos com aquilo que é deste mundo. Daniel é um grande referencial. Daniel foi um intercessor, um exemplo também de intercessor. Ele orava de manhã, tarde e à noite, e também isso nos posiciona e nos leva àquilo que eu falo que Paulo foi radical. O apóstolo Paulo falou, orai sem cessar. E Daniel era um homem que orava e não se curvou, inclusive, a um decreto que foi montado como uma armadilha para ele, e que não poderia recorrer a ninguém a não ser ao próprio rei. Fizeram isso para pegar ele, foi uma pegadinha. E conseguiram vê-lo lá orando, foi entregue, o rei teve que cumprir aquele decreto, e Daniel foi livrado, teve o livramento de Deus, porque ele era um homem fiel a Deus. E também, entenda isso, a nossa fidelidade a Deus é algo assim que não se pode deixar em momento algum. E Daniel, quando ele sai da cova dos leões, ele responde a pergunta do rei, e o rei quer saber se ele estava bem, né? E aí ele responde que ele não tinha nada contra ele diante de Deus e diante do rei. Ou seja, aquilo que é espiritual, mas aquilo que também é natural. E devemos viver no meio dessa geração corrompida e pervertida como luzeiros do mundo, como nos fala a palavra em Filipenses 2,15, e Daniel é um bom exemplo. Então, Daniel conseguiu, você consegue, eu consigo, nós conseguimos também, debaixo da unção de Deus, viver nesse mundo para sermos referencial e fazermos história. Tiago, lá do bairro Romeirão. Boa tarde, Tiago. Ele quer saber o seguinte.
sobre Jonas. Ele disse, pastor, comente um pouco sobre a desobediência de Jonas. Estava escrito, tinha que ser daquele jeito, foi bom, por que que teve que acontecer tudo aquilo com Jonas? Daniel? É Daniel? O irmão que está falando aí? É. Daniel, um nome também profético, né? Então, o Jonas, ele é uma figura representativa de cada um de nós aqui, no sentido figurativo de que nós resistimos àquilo que é de Deus. Jonas recebeu um mandato de Deus para ir pregar para Nínive. Inclusive, falei no culto ontem à noite sobre esse contexto. E ele foi pregar, mas ele foi contrariado. E ele, então, representa muitos de nós que temos um chamado, um decreto de Deus e resistimos a isso. E o que Deus falou, queria destruir a cidade. Deus não falou para ele pregar para a cidade se reconciliar. Falou para ele pregar e dizer que Deus ia destruir. E porque ele foi, resistiu, acabou indo num barco, num grande navio, foi jogado fora, foi para o grande peixe. Quer dizer, Deus, ele nos mostra, através da figura de Daniel, que mesmo a gente não estando ali 100% sendo da vontade dele, ele ainda exerce misericórdia. Exerceu a misericórdia de Daniel, tirou Daniel do ventre do grande peixe, o grande peixe vomitou Daniel, Daniel decide ir e fazer aquilo, mesmo contrariado, e foi abençoado aquela cidade e teve um grande livramento. Então, meu querido irmão e irmãos que estão nos ouvindo aqui, você que nos ouve, mesmo que não seja na convertida a Jesus Cristo, entenda que Deus tem um propósito na sua vida. E por mais que haja resistência, um dia você vai ter encontro com esse propósito. E quando você tiver encontro com esse propósito, você vai estar no centro da vontade de Deus. E não há nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus, como nós falamos aqui. Eu queria ser um autor famoso. Deus queria o quê? Outra coisa. Eu queria ser um político famoso. Deus queria outra coisa. Então eu entendi que famoso, o nome que está exaltado acima de todo o nome é Jesus. E nós temos a nossa vida como uma concessão de Deus. Devemos usá-la para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Muito bom. O Edson, ele diz assim, pastor, eu queria que o senhor fizesse um comentário aí sobre a história que Paulo caiu do cavalo. Ele caiu do cavalo ou não? Então, é aquilo que... como é que é o nome o Edson. Edson, então veja o seguinte. Nós temos a palavra de Deus como a nossa única regra de fé e prática. Aquilo que a palavra diz é verdade. Claro que, se a gente entrar num contexto, a gente vai falar, poxa, mas será que ele caiu ou não caiu? A palavra diz que ele caiu, ele caiu. Então, ele caiu realmente do cavalo, simboliza você cair daquele histórico que você está vivendo para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Esse é o significado do cair do cavalo. Aí, quando ele caiu, quer dizer, ele estava indo em direção aí de cidades para perseguir os cristãos. Ele cai em si. Então, simboliza o seguinte, amado irmão, que é quando você cai em si e entende que Deus tem um projeto com a sua vida e você decide viver esse projeto. O Ítalo Máximo, ele diz assim, deixa eu pegar aqui, viu? Que eu abri para ver o nome dele. Boa tarde, a tarde é nossa e o pastor. Tenho um testemunho muito forte também. Nasci em Curitiba, enfim, vivi na Cracolândia, e hoje sou obreiro na casa do Senhor. Tenho um canal no YouTube, Via de Evangelismo. Dá uma olhada lá. Hoje moro em Juazeiro. Fiz como Jonas. Ítalo, você é um grande exemplo de alguém que Deus transformou. E como Ele transformou a sua vida, Ele quer transformar a vida de cada uma dessas pessoas que estão nos vendo agora ou verá depois aí pelo YouTube. Então, parabéns, Ítalo, porque você está fazendo aquilo que é a vontade de Deus. E também um grande abraço porque você conheceu Curitiba, morou em Curitiba e está em Juazeiro agora. Eu amo esse lugar aqui, amo essa região e eu creio que você ama também. Que Deus te use poderosamente, eu creio que você já está já tendo êxito naquilo que você faz, mas eu quero declarar aqui a bênção de Deus ainda maior sobre a sua vida, para que você rompa, você avance e você alcance pessoas que estiveram onde você esteve um dia, numa Cracolândia, numa biqueira, com um problema aí de vício, que você possa ser usado por Deus para tirar também essas pessoas do cativeiro. E depois eu vou estar olhando o seu canal com grande alegria. Um grande abraço para você. Ele está agradecendo aqui, tá bom? A Amanda, ela diz, pastor, faça um comentário, porque Jesus apareceu primeiro às mulheres. Olha aí. Amanda, é uma pergunta interessante, um assunto bastante polêmico, né? Eu estava até hoje, eu estava almoçando ali, as irmãs, a gente almoçando, e eu, meu Deus, eu estou aqui com as irmãs. Então, eu lembrei de Jesus, que ele era servido pelas irmãs. Eu vejo assim, Deus criou o homem e a mulher, e cada um tem um contexto, cada um tem ali um projeto de Deus, mas eu vejo a mulher como alguém que Deus criou com muita sensibilidade. A mulher ela administra muito bem, ela tem sensibilidade, ela tem um coração maternal,
ela tem uma percepção que os homens não têm. Então, eu creio que foi por isso. Talvez se ele tivesse aparecido para um homem, alguém iria duvidar. Se um outro homem chegasse para alguém e falasse, olha, eu vi Jesus. Ah, você não viu Jesus, não. Agora, a mulher chegou ali com o coração dela rasgado, quebrantada, e com muita alegria, dando a notícia que tinha visto Jesus, e aquela notícia se espalhou. Eu creio que Jesus fez isso e apareceu primeiro para uma mulher, porque havia um propósito naquilo. A mulher, ela propaga muito mais. Tá? Eu estava falando ontem no culto sobre o texto onde fala da mulher samaritana. Aquela mulher chegou ali escondida e saiu como uma evangelista. Então, a mulher, ela tem uma sensibilidade muito maior, e eu creio que a mulher, ela ouve até a voz de Deus sem tanta resistência como o homem, embora sabemos que Deus os ama de igual maneira. É verdade. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Muito boa essa interação, né? É, muito bom. Ó, 8805-2015 é o telefone para você interagir. Você pode fazer perguntas aqui, fique bem à vontade, viu? Ver se está chegando aqui. Mas antes, enquanto você está escrevendo aqui, enquanto você manda a sua pergunta, fala da Cajuína São Geraldo. Me diga uma coisa, por que o senhor gosta tanto da Cajuína São Geraldo? Diga aí. Diga aí para a Cajuína ouvir. Eu acho que primeiro porque é do Nordeste, é do Ceará, né? É algo assim local. E o sabor é muito interessante, é muito interessante. Lá não tem, não? Não tem. Lá nem não parecido, não tem? Não tem. Tem refrigerante local, né? Mas eu vejo esse aqui assim num patamar um pouco maior, né? O sabor dele, eu gosto muito do sabor dele. Eu acho que dá certo com tudo, né? Eu acho que ele assim é algo que não enjoa, você pode tomar e não enjoa. Ele vai bem com feijoada, com pizza, com sanduíche, enfim, ele vai bem até no café da manhã. Ah, meu Deus do céu, como é bom Cajuína São Geraldo. Vamos falar sempre, ó. Aí na sua casa, no mercantil, no supermercado, onde você estiver, se tiver uma geladeira, melhor ainda, coloca a cajuína dentro. Pode tomar esse aqui, pastor, pegue, toma, esse aí. Não, aqui pode botar cajuína, viu, pastor Eduardo? Viu, mister? Ele gosta mesmo. Ele já tomou 2 garrafinhas, porque eu só tomei uma partezinha, viu? Hã? Tem mais? E pro final eu vi que tem duas. Algum lugar tem 2 garrafinhas que eu vi, hein? Vai ter. Cajuína São Geraldo, o melhor refrigerante do mundo. Não é do Brasil mais não, viu? Agora é do mundo. Muito bem. É muito. A parte o pastor, aqui que está falando é Idelvânio. Ele diz, pastor, a Bíblia diz que quando tiver alguém doente, enfermo, chama os presbíteros e orem e unja essa pessoa, que Deus vai curar. Por que tem certos pastores que não visitam os doentes? Vixe. Idelvânio, olha, eu não sei te responder, eu não posso responder por eles. Mas é algo bíblico que devemos praticar. Mas aí quando fala presbíteros, entenda o seguinte: alguém que tenha a unção de Deus específica para esse ministério de cura. E você pode tomar esse lugar, você pode ter ousadia e ungir uma pessoa, ou, mesmo que não tenha hora da unção no momento, você vai impor as mãos e com certeza Deus vai te usar para que você cure pessoas. Então, às vezes a gente fica pensando, por que alguém não fez? Vamos nós fazer então, amém? Que Deus te abençoe. Eu quero declarar aqui uma impartição do dom de cura sobre a sua vida, para que você possa também visitar pessoas e ser usado por Deus. Eu acho que é interessante esse contexto, porque Jesus falou que você vai impor as mãos sobre os enfermos e serão curados. A primeira demonstração que temos disso é quando ele fala lá, que ele estava na sinagoga, em Lucas capítulo 13, onde ele é relatado que estava na sinagoga, havia uma mulher encurvada há 18 anos, e a palavra diz que ele impôs as mãos sobre ela e foi curada. Ele não orou por ela. Então, aí fala para orar, mas quando você tem a unção de Deus, você vive na presença de Deus, como Daniel, você ora várias vezes no dia, você está preparado para chegar diante de alguém e impor as mãos, e essa pessoa será curada. Deixa Deus te usar. A Marli pergunta, eu gostaria muito de falar em línguas, mas nunca consegui. Como é esse processo? Depende de pastores? Como é? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, Marli, tudo bem? Eu posso falar um pouquinho da minha experiência. Eu desejava muito orar em línguas, mas eu tinha um certo preconceito religioso. Por exemplo, eu lembro uma vez uma senhora jovem que foi batizada do Espírito Santo, que veio de orar em línguas, e orou em línguas. Eu falei, poxa Deus, mas ela não é batizada. Aí uma outra vez, estava numa cidade litoral de Santa Catarina, entrei numa igreja, as pessoas de bermuda. Eu falei, meu Deus do céu, que negócio é esse? Mas uma cidade ali,
onde tem muitas praias, então é normal e natural isso, e eu tive um preconceito, quando vi, falei, gente, o que é isso? Aí o Espírito Santo me pegou, né? Falou, olha, eu dou para quem eu quero, no momento que eu quero. Só que eu entendo, se você for estudar ali, 1 Coríntios capítulo 14, existe um relato de Paulo sobre essa questão. A oração em línguas é para edificação de todo cristão. Então, Deus quer edificar todas as pessoas. Eu queria, mas havia uma resistência na minha mente. Eu quebrei essa resistência. Então, quando foi aniversário de uma igreja que eu congregava, esta igreja, lá no estado lá no Paraná, veio um pregador de fora, centenas de pessoas ali, e 2 pessoas atenderam o apelo. Eu fechei meus olhos e falei, vai ser agora. Eu decidi que seria naquele momento. Recebi do Senhor, então, essa oração em línguas naquele momento ali, porque o Espírito Santo já estava em mim, já está em você. Você diz, Senhor, eu quero, e deixa fluir. Só que normalmente a pessoa começa e diz quero, e começa, aleluia, glória a Deus, eu quero Deus. Não, não ore em português. Já está em você, deixa fluir em línguas. Fiquei ali 20 minutos orando, a igreja me olhando de olhos fechados, até que alguém chegou, pegou na minha mão e me retirou dali. Falou, pastor, o culto precisa continuar. E nunca mais parei. E eu recomendo o seguinte, ore em línguas pelo menos 1 hora por dia para a sua edificação, para ter alicerce, para suportar aquilo que Deus quer dar na sua vida. Se você não recebeu, meu querido, receba agora em nome de Jesus. Amém. Olha aí. Deixa eu ver a hora. A reflexão da tarde, João, por favor. Você pode encarar a montanha como um obstáculo ou como uma oportunidade de ir além do seu alcance. Vou repetir. Você pode encarar a montanha como um obstáculo ou como uma oportunidade de ir além do seu alcance. Por isso que Deus diz, eu acho que na Bíblia são 365 dias por dia, ou por ano, e a Bíblia fala 366. Não temas, não temas. A ordem é para marchar. Vai que eu sou contigo, vai. Não pode parar. Olha aí. Pois é, isso é essa reflexão de hoje à tarde serve para mim, serve para você. Muitas vezes a gente acha que aquilo, meu Deus, por que tem que ser assim? Tanto que eu trabalho, tanto que eu faço, tanto que eu rezo, tanto que eu rezo e só a assombração me aparece, né? Tem esse ditado, né? Do mundo secular, tanto que eu rezo e só a assombração me aparece. O obstáculo é o processo para você viver o propósito. Você tem que passar pelo processo. As coisas de Deus, elas não são confusas, elas são perfeitas. Então, no tempo certo, quando você escalar a montanha, suar, vai. O pezinho vai doer, vai. Vai fazer calor, vai. Vai ter vontade de desistir, vai. Mas não desista, porque você vai chegar no topo da montanha. E quando você chegar lá, você vai dizer, valeu a pena. Porque com Deus não tem talvez, é sim, não espere. Vai acontecer, tá bom? Pastor, Deus abençoe seu ministério. É muito lindo seu trabalho. Essa questão de ser missionário, viajar ao Brasil, viajar ao mundo. Deve ser muito confortador, né? Para quem ama pregar a palavra de Deus. O senhor trabalha muito com esse processo de cura interior, de libertação. O ser humano, a raça humana está sofrendo, não está? Verdade, verdade. Então, assim, é muito prazeroso para a gente levar o nome de Jesus, levar aquilo que Ele fez. Ele consumou todas as coisas em favor de cada um de nós. Está disponível para vocês aí. Se você tiver alguma dúvida nessa área de libertação e cura interior, pode acessar lá através do Instagram, Eduardo JD Santos. Eduardo JD Santos. E nós estaremos em uma igreja hoje aqui, né, irmã? A irmã poderia falar sobre isso, e caso alguém queira... É hoje. Uma oração? Hoje... Então, estaremos à disposição lá. Hoje à noite, na Igreja Missão pela Fé, da pastora Lúcia Mota, ali na Avenida Ailton Gomes, 1063, nos Franciscanos, no bairro Franciscanos. Igreja Missão pela Fé, Avenida Ailton Gomes, 1063, às 7 da noite. O pastor Eduardo vai estar lá para lhe atender, para orar em você e para levar uma palavra, tá bom? Esteja conosco, também vou estar lá. E as irmãs também, né? Todo mundo junto. Então, pastor, já terminou o programa, como passa rápido, né? Sim, eu quero agradecer, porque, gente, toda quarta-feira tem o programa gospel, aí na quinta ele vê.
Ele sempre vê lá em Curitiba. Eu Muito vejo de lá, obrigada. vejo E de fica lá. desejando tomar a cajuína, né? Sim, que bom que a gente vem de tempo em tempo para cá, né? É verdade. Muito obrigada. Deus abençoe e A até gratidão é breve. toda minha e até uma próxima. Tá bom. Gente, olha, Deus é bom, não esquece disso.